Eu vou. Segunda Crônicas 5, versículo 11. Amém? Todos ligados aí, meus queridos, na palavra do Senhor. Amém? Prestai bastante atenção. O Pai vai falar aos nossos corações. Assim diz a palavra do Senhor. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que ali se acharam, se santificaram, sem respeitarem as suas turmas. E os levitas, que eram cantores, todos eles, de Asaf, de Emã, de Jedutum, seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com outeiros e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém? Fecha tua Bíblia, ainda de pé. Vamos convidar o nosso precioso amigo Espírito Santo nessa noite, para ministrar os nossos corações, para nos dar uma palavra revelada e profética, para mais uma vez, meus queridos, fazer de nós casa e morada dele. Aleluias. Eu creio, meus queridos, que ainda nos dias de hoje é possível a glória de Deus encher um templo, uma casa como essa, e nós, com os nossos olhos físicos e carnais, contemplarmos a fumaça, a nuvem de glória, de maneira que a nossa carne venha se estremecer mediante tanta presença e tanta unção. Isso já aconteceu no ministério do apóstolo Luiz Hermínio, do ministério Mevan. Meus queridos, pastor Leandro Spence testemunha que um certo dia está na cruzada de avivamento do apóstolo Luiz Hermínio, na época em que ele ministrava e transferia a unção, porque hoje o Pai deu uma outra missão para ele, e enquanto eles estavam ministrando e adorando, a nuvem, a olho nu, entrou dentro da casa de Deus. A igreja foi inundada pela própria glória de Deus. Eu já tive o privilégio, meus queridos, de contemplar essa fumaça, essa nuvem de glória, por 2 vezes em meu ministério. A primeira vez foi no alto do monte, ainda buscando a unção. A nuvem veio e cobriu eu, juntamente com o Gabriel e o teu pai que estava ali naquela noite. Foi uma experiência, meus queridos, extraordinária. A segunda vez, meus queridos, que eu tive um encontro com essa nuvem, foi lá em Faxinal do Soturno, no monte do profeta Joel Enjon. Literalmente a nuvem veio onde a cabana dele se encontra, em fração de segundos, e havia tanta presença de Deus, tanta glória de Deus, que a nossa carne tremia mediante a santidade e a glória de Deus. Quando nós estudamos as Escrituras, meus queridos, nós precisamos entender algo: a palavra de Deus é a palavra de Deus, e ela ainda é viva nos dias de hoje. E nós precisamos, meus queridos, deixar o Senhor despertar esta fé dentro de nós. Precisamos entender que o livro que nós lemos não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. Amém? Estenda tuas mãos e clame a Ele. Espírito Santo de Deus, vem, Senhor. Vem, Senhor, em nome de Jesus, Pai.
Vem, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Vem. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, te convidamos, Pai. Precisamos ser ensinados pelo Senhor, discipulado pelo Senhor, moldado pelo Senhor. Precisamos entender o Teu propósito, o Teu querer mediante a luz da Tua palavra. Fale conosco mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Estenda Tuas mãos e com sinceridade em Teu coração, peça a Ele: Senhor, me dê uma palavra revelada. Eu não quero voltar para a minha casa da mesma maneira que eu entrei. Eu preciso receber algo diferenciado do Senhor nessa noite. Uma palavra rema e profética, algo que vem mudar a minha vida espiritual. Se o alimento que nós recebemos não tem o poder de mudar nossas vidas, é porque há algo de errado com esse alimento. A palavra de Deus, o alimento dos céus, ela precisa gerar uma mudança em nós. Oh! Vem, amiga, Espírito Santo, eu te convido, Senhor. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Não podemos ministrar, meu Pai, sem a Tua presença. Não podemos, meu Pai, Senhor, realizar, meu Pai, Senhor, nada, absolutamente nada, Senhor, em Tua obra, em Teu ministério, se o Senhor não estiver presente. Pois é o Senhor que nos guia, é o Senhor que, meu Pai, Senhor, realiza, meu Pai, a Tua maravilhosa obra. Quem somos nós sem a Tua presença, Senhor? Não temos a capacidade de expressar a Tua palavra, não temos a capacidade de sermos representantes do Senhor sobre essa terra. Que Espírito Santo de Deus torne, Senhor, a restaurar, meu Pai, Senhor, meu Pai, os dias, meu Pai, do avivamento, aonde, meu Pai, o Senhor tinha liberdade para, meu Pai, fluir no meio do Teu povo, aonde a Tua igreja conhecia o que era o sobrenatural. Oh! Vem, amiga, Espírito Santo, fale conosco, Senhor. Precisamos de Ti, necessitamos de Ti, Senhor. Invocamos a Tua presença aqui, Senhor. Vem, Senhor, vem com a nuvem sobre essa casa, com a presença do Senhor sobre essa casa, Senhor. Queremos, meu Pai, te sentir, queremos, meu Pai, conhecer a beleza e a santidade que há em Ti, Senhor. Meu Pai, que cada coração aqui nessa noite venha se tornar uma morada do Senhor, aonde o Senhor venha repousar com o Teu fogo nessa noite, aonde a Tua chama venha voltar a arder, a queimar, Senhor. Oh! Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Queremos Te sentir, precisamos Te sentir, Senhor. Precisamos de Ti. Oh! Peça a Ele um toque nessa noite. Peça a Ele apenas um toque nessa noite. Amiga, Espírito Santo de Deus, ainda hoje, Pai, ainda nessa noite, nos mostre o Teu poder, Senhor. Nos mostre a Tua glória, Pai. Nos mostre, meu Pai, o propósito do Senhor para a igreja, para o Teu povo, para a Tua noiva, para aqueles que esperam em Ti, para aqueles que querem queimar para o Senhor. Oh! Arranca de nós, meu Pai, a frieza, o acomodismo, Senhor, a incredulidade. Oh! Oh! Espírito Santo de Deus, Te damos, meu Pai, Senhor, toda a autoridade. Opere aqui, Senhor, em nome de Jesus. Opere aqui, Senhor, em nome de Jesus. Tu és lindo, amigo Espírito Santo. Tu és lindo, amigo Espírito Santo. Ainda hoje você sentirá o fogo do Espírito Santo.
Ainda hoje você sentirá essa presença maravilhosa. Ainda hoje, assim eu profetizo que essa chama queimará na vida de cada um de nós. Vem, Espírito, tua presença aqui. Aleluia, aleluia. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Tu és lindo, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Vem, amigo Espírito Santo, e ministra, meu Pai nosso, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai, há um povo aqui para receber a Tua maravilhosa palavra. Há um povo aqui, Pai, para receber a Tua maravilhosa palavra, Senhor. Ministra a cada coração. Assim te pedimos, meu Pai. Em o nome de Jesus, Senhor. Em o nome de Jesus. Podeis sentar, meus queridos. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Tu és santo. Tu és lindo. Prestai bastante atenção, meus queridos. Ninguém se mova agora. Volte a tua atenção para o altar. Me dê graça, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero poder, meus queridos, em poucas palavras, trazer uma palavra revelada e profética para o teu coração. Eu peço, Pai, para que Ele venha nos colaborar conosco em relação ao tempo. Certamente as minhas ministrações, os domingos têm demorado muito tempo, mas que o Pai venha trazer algo compacto para você, mas que venha mudar a tua vida, a tua forma de pensar, de ver a obra, de se relacionar com o reino de Cristo. Amém? Nós estamos diante aqui nessa noite, meus queridos, de um avivamento histórico, de um avivamento que marcou, meus queridos, Israel. Todos nós buscamos um avivamento como esse. Quem não deseja contemplar a própria glória de Deus, enchendo um templo, enchendo uma casa como essa? E as boas novas, meus queridos, que eu vou até um pouco mais além. Este templo, nos dias de hoje, é a minha vida, é a tua vida, onde o Pai quer encher com a tua presença e o peso da tua glória. Quantos de nós não deseja, não almeja por ter um encontro com o fogo do Espírito Santo? Olhamos, meus queridos, o que aconteceu na inauguração do templo construído por Salomão, e ficamos impactados, contemplando e vendo através das Sagradas Escrituras a própria nuvem de glória, a santidade de Deus entrando dentro de uma casa, a ponto, meus queridos, de todos que estavam ali presentes, uma casa cheia, 120, somente adoradores, eram 120, e diz a palavra do Senhor, meus queridos, que todos eles, mediante esse nível de glória, caiu arrebatado, e não podiam ter-se em pé para ministrar, por causa da fumaça, porque era a glória do Senhor, havia enchido o templo. Uau! Você pode imaginar, meus queridos, em congressos, em eventos, de 200 pessoas, 300 pessoas, 500, 1000, e daí, meus queridos, adiante. Você pode imaginar, meus queridos, eventos em tais proporções, sendo tomado pela a glória de Deus, de maneira que todos venham se prostrar e cair arrebatado mediante, meus queridos, tanta presença de Deus. Esse é o desejo que há no coração do Pai. O desejo, meus queridos, de levar a igreja para uma outra realidade, para uma outra dimensão de relacionamento com Ele. Mas o problema, meus queridos, é que nós, meus queridos, não entendemos muitas vezes as Sagradas Escrituras. Tratamos ela como um livro qualquer. Quantos nos dias de hoje, meus queridos, mesmo carregando o título de ser um pentecostal, não consegue aderir, meus queridos, à crença da unção e do fogo do Espírito Santo de Deus? Eles acham, meus queridos, que simplesmente pelo fato de ter levantado a tua mãozinha santa e aceitado o Senhor Jesus está bom demais. Não, meus queridos. Ei, meu amado, o teu Deus é fogo puro, o teu Deus é um Deus de poder, e se você é filho dele, você precisa ter poder sobre a tua vida. Somos uma extensão de Cristo sobre essa terra. Somos uma
uma parte do nosso Senhor sobre essa terra. É por isso que nós somos chamados de cristãos. A palavra cristão significa pequenos cristos. Eu não consigo entender, meus queridos, o porquê a igreja pentecostal nos dias de hoje tem limitado tanto o poder do Espírito Santo. Cremos que a palavra é a própria voz de Deus. Cremos que a palavra é a palavra de Deus, mas não cremos que aquilo que nós lemos pode acontecer nos dias de hoje. E se cremos que pode acontecer nos dias de hoje, não nos posicionamos para que isso venha acontecer nos dias de hoje. Em outras palavras, eu faço a obra da minha maneira, do meu jeito. Eu estou nem aí com os mandamentos, com os estatutos, com o querer que está na palavra. Não, eu faço, e se tem que fazer, tem que ser da minha maneira. É por isso que nós vivemos dias caóticos, onde, meus queridos, há uma escassez da realidade de Deus nos nossos dias. Há uma escassez da presença de Deus. E o mais terrível é que isso tem se tornado comum. Não há um despertamento. Simplesmente eu me contento em estar em um culto como esse, sentar em uma cadeira, receber a bênção apostólica depois de um culto e voltar da mesma maneira para minha casa. Ou que seja, estar em cima do altar. Não, afinal de contas, eu sou o pregador, eu sou o louvorista, eu devo louvar, eu devo pregar, e simplesmente após transmitir a palavra fica por isso mesmo. Não, meus queridos, esse sentimento não pode estar dentro de nós. Eu preciso, meus queridos, me despertar. Existe algo de errado com a matéria que somos nós, se não há a presença de Deus em nós, se não há uma unção de Deus em nós, se não há uma confirmação que Deus tem sido conosco em nossa obra, em nosso ministério. Existe uma deficiência nessa matéria, e essa matéria precisa ser corrigida. Essa matéria precisa, meus queridos, passar, meus queridos, pela mão do oleiro. Eu acho muito interessante, meus queridos, a palavra do Senhor, porque ela nos ensina o caminho da intimidade, e ela nos mostra a direção. E o Pai, meus queridos, colocou algo em meu coração para me estar compartilhando com vocês nesta noite. Primeiro princípio para nós, meus queridos, trazermos a glória de Deus para essa terra. Primeiro princípio para nós fazermos a diferença nos dias de hoje. Primeiro princípio para nós, meus queridos, saímos de uma zona de conforto, de sequidão e frieza espiritual, para algo palpável. Glória de Deus precisa ser algo palpável em nossas vidas, e não algo pela fé. Pela fé eu sou amigo do Espírito Santo, pela fé Ele está dentro de mim. Pela fé, quantos estão sentindo Deus aí, igreja? Aí todos levantam. Eu estou sem estar sentindo coisa nenhuma. Toma vergonha na tua cara. Qual é a prova, qual é a evidência que você está sentindo Deus? E o problema é que achamos comum. Tudo se resolve pela fé. Eu estou cheio da unção pela fé. Eu estou cheio de Deus pela fé. A pessoa maravilhosa do Espírito Santo de Deus está habitando dentro de você, meu queridinho, minha queridinha. Mas o poder do Espírito Santo de Deus, quando ele vem sobre você, ele toca no teu corpo físico, ele toca em tua carne, e é possível literalmente nós sentirmos o poder correndo do alto da cabeça aos pés. É possível nós sentirmos, meus queridos, o poderio correndo como eletricidade sobre o nosso corpo. Essa é a realidade de Deus que emana dentro de nós. Essa é a realidade do Espírito Santo de Deus. E esse fogo, essa presença que vem do Espírito Santo de Deus é para te aperfeiçoar e te levar você, meus queridos, a se transformar em uma outra pessoa. Uma pessoa que não era para uma pessoa que é. Uma pessoa fracassada e derrotada para uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus. O fogo do Espírito Santo de Deus, meus queridos, não é uma exceção.
O fogo do Espírito Santo de Deus, meus queridos, não é somente para pastores, ministros, levitas, não, é para a igreja, é para o povo de Deus. Mas deixa eu passar, meus queridos, a primeira chave, o primeiro princípio, para nós restaurarmos a presença de Deus no nosso meio, e trazermos até mesmo um maior avivamento que podemos trazer sobre essa terra. Essa chave, esse princípio se chama união. Irei repetir. Esse princípio, essa chave se chama união. A primeira chave que esses sacerdotes executaram, que os levitas que estavam ali executaram, foi, músicas, acerca da união. Diz a palavra do Senhor que eles não respeitaram as suas turmas, eram escalados naquela época, como nos dias de hoje também nós fazemos. Cada semana há uma equipe de adoradores aqui em cima do altar, cada semana há um mensageiro diferente aqui no altar. Mas diz a palavra do Senhor que eles não respeitaram as suas turmas e uniram para apresentar algo diferenciado a Deus, para apresentar algo verdadeiro e genuíno. Eles quebraram o protocolo, deixaram o egoísmo de lado e muitas coisas que têm impedido o homem de se unir. E eles entenderam o propósito. Espera aí, nós estamos aqui com um único propósito: adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eles abraçaram aquela causa, e eles se tornaram um. E diz a palavra do Senhor, meus queridos, que quando eles uniram para apresentar a Deus o perfeito louvor, já não era a voz, meus queridos, de um coral que se consistia por 3, 4, 5, 10, não. Era um coral agora, meus queridos, de 120, adorando e dizendo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E diz a palavra do Senhor que o poder daquela união rasgou os céus e trouxe a presença de Deus para a terra. Quando nós aceleramos, meus queridos, as páginas das Escrituras e chegamos em Atos dos Apóstolos, Atos 2, diz a palavra do Senhor, meus queridos, que estavam todos reunidos em um cenáculo, quando de repente veio do céu um som veemente e impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo. Detalhe, meus queridos, havia uma união ali. Aqueles 120, antes de eles estarem ali, eles haviam se encontrado com o Senhor Jesus antes de eles se levantar às alturas. E eles haviam recebido uma palavra, um comando: esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Virá sobre os céus uma unção que irá te capacitar, irá levar vocês a serem testemunhas, não somente em Jerusalém, não somente na Galileia, não somente em Samaria, mas até os confins sobre essa terra. Almejamos, meus queridos, por ser levantados, almejamos por levar o ID do Senhor Jesus, por levar a unção, o avivamento, mas não queremos unir. É cada um buscando por si, é cada um, meus queridos, com a tua própria direção. Você sabe que o Pai ministrava em meu coração? Uma geração, meus queridos, de pessoas intelectuais, pensadores. Estamos cheios de pensadores nos dias de hoje. Eu tenho a minha visão. Concordo com o pastorzão ali, ó, entre aspas. Meu apóstolo é até uma benção, homem de Deus, mas eu tenho uma visão. Eu busco a presença, mas
Se eu tivesse no lugar desse, se eu fosse o pastor, eu ia fazer isso e aquilo. Ei, meu querido, minha querida, entenda algo. Enquanto você não for humilde para unir a tua visão com a visão, meus queridos, do sacerdote que Deus colocou sobre o altar, isso se aplica também em pessoas que estão nos acompanhando, que está ligado em outros ministérios. Enquanto a igreja não se tornar uma sobre essa terra, não veremos o grande avivamento. O grande avivamento não virá sobre um homem, porque o homem não foi levantado para ser instrumento de idolatria, mas meus queridos, a igreja que irá receber essa grande unção e esse grande avivamento que tantos profetas ungidos estão profetizando nesses últimos dias. Mas precisamos deixar de sermos pensadores, pessoas intelectuais, pensadores, cheios de si. Não, eu vou até com o homem de Deus até certa parte. Isso é um perigo, meus queridos. Muitos estão, meus queridos, na sequidão, acham que estão vivendo intimidade com Deus. Muitos estão com o teu ministério atrofiado. Muitos, meus queridos, estão estagnados, meus queridos. Vivem uma coisinha aqui, outra ali. Fagulha do verdadeiro fogo do Espírito Santo. E acham que Deus está aprovando a tua obra. Precisamos queimar, meus queridos, em um só propósito. Precisamos somar, ou o teu apóstolo, o teu pastor é homem de Deus, ou ele não é homem de Deus. E se você se desliga do ministério para ligar a outro, você tem que olhar para o teu pastor e dizer: ele é homem de Deus, eu vou queimar com ele. Deus levanta um homem chamado Moisés e dá uma missão, um propósito para ele. No meio da caminhada muitos se levantaram. Não, Deus fala com ele, Deus fala conosco, e todos eles morreram e pereceram no deserto. Porque, meus queridos, eram pensadores, eram homens cheios de si. Não, eu também conheço a verdade. Você conhece a verdade da união? Não, mas eu estudo a palavra. Não, nem qualquer coisa que é pregado eu vou lá, eu tenho que examinar, eu tenho que ver. Você também tem estudado o poder da união, que Deus chamou você, meus queridos, para queimar é um só propósito pelo o reino do Senhor Jesus. Temos uma dificuldade extrema de trabalharmos unidos. Temos uma dificuldade extrema de unirmos, queridos, em uma só visão. Abraçamos, entre aspas, nos doamos, entre aspas, porque somos pensadores. Enquanto você não aprendemos que se submeter à visão, meus queridos, do teu líder, Deus não vai te levantar como líder. Deus não vai te levantar como cabeça. Antes de Josué, que conduziu o povo de Deus para herdar a terra que manava leite e mel, ele precisou estar nos pés de Moisés, servindo o homem de Deus, que foi fiel no propósito, na visão que Deus havia dado para ele até o fim. Então chegou o tempo que ele conquistou o mérito, a legalidade, a autoridade de recebermos a capa, por causa do propósito. O porquê, que somos um povo fraco, o porquê não conseguimos fazer grandes coisas para o reino do Senhor Jesus, porque não estamos queimando em um só propósito. Aderimos à visão do reino que Deus dá para um ministério, entre aspas, mas não aderimos por completo. Aí quando o pastorzão marca o evangelismo, vai 2, 3 pessoas. Quando o pastor anuncia que está subindo para um monte, tem 2, 3 filhos, não, estourando 2, falar nem 3 não. Raramente eu subo para um monte com mais de 2. Não, mas estamos em um só propósito. Não, pastor, estamos juntos, grudadinho. Aderimos à visão, entre aspas. Não queremos queimar para o Senhor Jesus. Nos consideramos, meus queridos, alinhados demais. Sabe, Deus está operando em mim. Eu tenho uma palavra de Deus. Deixa eu te dizer, meu querido, muitos aqui têm recebido promessas de Deus. Você vai ser um pastor, você vai ser uma pastora, você vai ser um profeta, você vai ser um levita. Mas se não houver alinhamento, nenhuma delas vão se concretizar. A promessa vem sobre todos. As escrituras dizem que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Passamos, meus queridos, pelo fogo do Espírito Santo, aonde, meus queridos, ele começa a revelar, meus queridos, a essência do cristão, se ele é ouro ou se ele não é ouro.
essa igreja, mesmo estando na lei, conseguiu trazer a glória de Deus para a terra, porque eles uniram. Quantas vezes hoje nós temos dificuldade, de unir, de abraçar a visão? Aí fica cada um puxando para um lado. Eu faço dessa maneira, o outro diz eu faço desse jeito, o outro fala não, mas não é assim, é dessa maneira. E o apóstolo, ou que seja pastor, homem de Deus, está com a tua visão, fiel naquele propósito que Deus deu para ele, queimando muitas vezes sozinho no alto do monte, algumas vezes com um, dois filhos no máximo, lutando por causa de uma visão. Estava assistindo um filme ontem, um filme cristão, O Caminho da Fé. Eu achei interessante, o quanto um pastor, um homem de Deus, ele sofreu por causa de uma visão que ele teve e abraçou aquela visão. E eu me identifiquei um pouquinho, sabe por quê? Porque Deus me deu uma visão dessa cidade. Você acha que essa cidade é a cidade, de profetas? Pelo contrário, é uma cidade matador de profetas. As pessoas crescem um pouquinho, racham fora, não querem ficar aqui. Por quê? Porque não é cidade, que honra profeta. É uma cidade, de sequidão. Mas Deus me deu uma visão sobre essa cidade. E um dia, meus queridos, o Espírito Santo de Deus me mostrou, meus queridos, uma bola de fogo caindo nessa cidade. E eu vi essa cidade inteira sendo incendiada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E eu abracei essa visão, e com 2, 3, não importa com quantos estiver comigo, eu irei lutar até o fim, porque eu creio que um dia eu verei essa cidade sendo incendiada pelo poder e o fogo do Espírito Santo. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus vai despertar pessoas aqui para unirem com o mesmo propósito e a mesma visão. Entenda algo, meus queridos, quando nós unimos a nossa visão, o nosso propósito, nós não estamos queimando por uma denominação, por uma placa de igreja. Não, meus queridos, nós estamos queimando pelo reino do Senhor Jesus Cristo Nazareno. É o reino, meus queridos. Não está relacionado ao ministério íntimo do Santo Espírito, não. Está relacionado a Jesus. Eu faço para Ele. Eu tenho um prazer em fazer por Ele. E a cada dia eu me dou. Mas se nós unir a nossa força, há uma aceleração. Eu acho interessante os ensinamentos nos dias de hoje. A turma que tem buscado avivamento é gigante. E a liberação de chave, a turma empolga, eu quero poder, eu quero unção. E quando nós falamos do 4º nível da unção, aí, meus queridos, os famintos ficam doidos. Eu quero Ele. Mas nós contamos no dedo, os 4 cantos do mundo, contamos no dedo as pessoas que conseguem atingir o 4º nível da unção. Estranho isso, né? Não estou falando de uma nação, não estou falando do Brasil, estou falando do mundo. Deu para entender aí? Pessoas que exercem o 4º nível. Mas existe uma chave para nós acelerarmos o processo e vivermos esse 4º nível da unção. Existe uma chave. Vira para o teu irmãozinho aí que está à tua volta. Vira para ele. Eu quero que você libera assim, suavemente. União. Você sabe por quê, meus queridos? Porque quando nós unimos, nós trazemos literalmente os céus para a terra. Olhamos para a palavra de Deus, os maiores avivamentos que chama mais atenção do povo de Deus. Note esse pequeno detalhe. Muitas vezes nós lemos e não percebemos. Primeira que nós lemos aqui é 2 Crônicas 5. Uma casa inteira cheio literalmente da glória. O segundo acontecimento foi em Atos dos Apóstolos, 120. Mas eles estavam unidos. Não era só o pastorzão pagando o preço no alto do monte. Não era só o Pedrão. O desejo pela presença, pelo fogo, não estava só no coração de Pedro, Tiago e João, não. Estava no coração de todos. E aquilo que talvez iria demorar anos para acontecer, se fosse somente 2 ou 3, a igreja abraçou a causa. E houve uma aceleração. E todos foram cheios de unção de alto nível.
Quarto nível da unção se manifestou em poucos dias, por causa do poder da união. Atos 2, versículo 44 diz: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. O avivamento veio, mais de 3.000 almas foram arrebatadas por Senhor Jesus. E a Bíblia diz que todos que criam mantinha em união. Você é um povo forte. A igreja do Senhor sobre essa terra é um povo forte. Mas a igreja, meus queridos, não tem conseguido exercer o teu real poder em Cristo, porque o diabo tem trabalhado, meus queridos, gerado separação e divisão nos corações. Então, meus queridos, perdemos com a divisão, perdemos o fogo. Até conseguimos manifestar alguma coisa, mas nada relacionado, meus queridos, àquilo que a igreja podia trazer sobre a terra. Está entendendo a chave? Está entendendo a palavra do Senhor? Romanos 15, versículo 5 ao versículo 6. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, dê a vocês um espírito de união, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 4, versículo 3. Façam todo o esforço para viver a unidade, a união no Espírito, pelo vínculo da paz. Uau! Façam todo esforço para viverem unidos, em união, em um só propósito. Quem liberou essa palavra foi um homem que exerceu o quarto nível da unção, que viveu a glória de Deus em intensidade e queria que a igreja viesse a viver o poder, meus queridos, da união. Salmos 133, versículo 1. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, unidos. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do ermo, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Olha o poder, meus queridos, da união. Olha o poder quando nós começamos, meus queridos, a nos mover juntos. A Bíblia diz, meus queridos, que a igreja de Atos tinha um só coração, uma só mente, um só pensamento, um só espírito. Você sabe o que isso significa? A liderança que Deus havia levantado dizia: vamos para a direita, e o rebanho todo inteiro ia para a direita. Vamos para a esquerda, o rebanho inteiro ia para a esquerda. Pedrão dizia: vamos para o monte, subia a multidão inteira para o monte. Vamos evangelizar, e a multidão inteira evangelizar. Isso é viver unido, meus queridos. Vamos orar, vamos pagar o preço. Então eles aderiam e abraçavam a visão, e os resultados eram extraordinários. Foi exatamente, meus queridos, o que a igreja primitiva executou. Eles adoravam e diziam: o Senhor é bom. Somente isso, não havia grandes letras, poucas palavras. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E foi o suficiente para o céu se rasgar. Segunda chave, meus queridos, diz a palavra do Senhor que eles não respeitaram as suas turmas, mas uniram. E diz a palavra do Senhor que todos se santificaram, jejuaram, pagaram um preço. Todos.
Você sabe o que nós aprendemos, meus queridos? Se queremos o fogo do Espírito Santo de Deus em nossos dias, se queremos a unção, precisamos santificar as nossas vidas. E o quanto está difícil, meus queridos, os filhos de Deus, as filhas de Deus, se santificar nesses últimos dias. O quanto tem estado difícil. Tem pessoas aqui no nosso meio que não lembram a última vez que fez um jejum. Tem pessoas aqui no nosso meio, meus queridos, que não lembram a última vez que orou 1 hora. Os verdadeiros filhos e filhas de Deus, meus queridos, têm que orar. É obrigado a orar no mínimo 1 hora de oração por dia. Qual foi a última vez que você orou 1 hora? Ah não, mas minha vida está uma correria, pastor. Só Deus sabe o que eu estou vivendo. Você sabe porque a tua vida está uma correria e só Deus sabe o que você está vivendo? Porque os teus olhos estão na matéria dessa terra. Você está alicerçado nas coisas dessa terra. Mateus 6, versículo 33 diz: buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, as demais coisas eu irei conceder a você. Faça do Senhor Jesus aquele que o teu supridor, aquele que irá suprir com as tuas necessidades. Prioriza a tua presença e verá o poder de Deus sobre essa terra. Não vem com esse negócio que você está trabalhando demais, porque isso não é desculpa para mim não. Eu trabalhei por 15 anos em uma empresa. Você sabe quanto tempo que eu orava por dia trabalhando? O serviço era pesado. Eu orava 3 horas por dia, meus queridos, após o expediente do trabalho. Mas eu estou trabalhando demais, eu também trabalho demais. Ficar com o Espírito Santo de Deus é uma questão de prioridade. Tempo nós temos, não administramos eles, colocamos tudo em primeiro lugar e nunca temos tempo para Deus. E deixa eu te dizer, meus queridos, algo a mais, deixa eu aprofundar aqui um pouquinho a mais e liberar aqui uma palavra específica para os obreiros. Prestai bastante atenção. Nós, obreiros da casa do Senhor, levitas e pregadores da palavra do Senhor, fomos chamados mediante a palavra do Senhor. Fomos chamados, não é a questão de exceção, não é a questão de escolha, não é a questão de nada disso. Todos os homens de Deus que foram chamados pelo Espírito Santo de Deus receberam o ofício e a obrigação de trazer a presença de Deus para o povo. E o que nós vemos nos dias de hoje, meus queridos? Ministros do evangelho secos. Hoje em dia não existe mais adoradores. A moda agora é ser cantor gospel, ter status. A moda agora, meus queridos, é talento. O talento, meus queridos, a tua vozinha bonita, o teu talento jamais irá substituir a presença de Deus. Você pode se arrumar grandes arranjos, apresentar, meus queridos, em corais bonitos, em eventos grandes, mas sem a presença de Deus não haverá brilho em tua vida. E simplesmente será, meus queridos, mais uma música qualquer sobre essa terra. Não, mas eu adoro a Deus. Adorar a Deus, meus queridos, é perigoso até um ímpio adorar a Deus. Eu não havia aceitado o Senhor Jesus, colocava uns pancadão para passar lá, morava em uma favela, mas de vez em quando colocava um hino, e levantava minha mãozinha. Oh Deus maravilhoso. A Bíblia diz que todo ser que tem fôlego louva o Senhor. Todo ser que tem fôlego pode louvar o Senhor, mas trazer os céus para a terra, nem todos podem trazer, porque para trazer os céus para a terra, tem que ter vida no altar. É diferente, é muito diferente. E o problema, vocês no dia de hoje, uma palavra específica aqui para os adoradores, eles acham que não precisa trazer mais a presença. Eles acham que simplesmente tem que apresentar um belo louvor, com muito ensaio, muito preparo, e esquece da vida espiritual.
É preferível você não ter tempo para ensaiar, mas gastar horas no monte buscando a presença de Deus, do que você ficar horas com o homem ensaiando e não ter presença de Deus. Nós precisamos restaurar o princípio, o início, que é uma igreja de unção, de poder de Deus sobre essa terra. Agora, se eu não me conscientizar que eu tenho que ter a presença de Deus, simplesmente, eu vou ser mais um sobre essa terra. Deus não te chamou você para ser mais um, mas Ele te chamou você para marcar uma geração. Temos a incumbência, temos, meus queridos, a autoridade, temos um legado, um compromisso, uma responsabilidade de trazer a presença de Deus sobre a terra. Pega a tua Bíblia, meu lindão, minha lindona, e tenta achar um ministro de Deus que não carregou presença sobre a tua vida. Não existe. Todos tiveram presença. E nós vivemos um dia que nós achamos que tem escolha, sabe? Não, esse negócio de presença, de unção é só pro pastorzão. Deixa ele lá no monte pagando preço. É só pra missionária, para ciclano, para fulano. É para todos os ministros. O povo entra por essas portas querendo ser alimentado. O povo entra por essas portas nos que, se está enfermo, eles querem serem curados. A tua adoração tem que curar vidas. A tua adoração tem que libertar pessoas. Diz a palavra do Senhor, diz que um homem chamado Eliseu, antes de invocar a unção sobre a tua vida, antes de profetizar, para os reis que haviam ido até ele mandou chamar um arpista, um levita, um adorador, um tangedor. Então, meus queridos, diz a palavra do Senhor que enquanto aquele adorador que tinha o poder de trazer os céus para a terra não começou a adorar, ele não parou. Ele não começou a profetizar. O que nós aprendemos, meus queridos, o adorador tem um poder de trazer os céus para a terra, a nuvem de glória. A nuvem de glória não pode manifestar somente quando o apóstolo, o pastor sobe no altar, pega no microfone, não. A nuvem de glória precisa se manifestar bem antes. Mas isso só é possível, meus queridos, se nós vivermos uma vida no altar do Senhor. Nos dias de hoje é muito comum, meus queridos, as pessoas não se prepararem, as pessoas ficarem de qualquer maneira durante a semana inteira, e no final de semana, simplesmente no domingo, eu vou adorar, eu vou louvar, e fica aquela coisa travada, seca, sabe? Eu estou falando, meus queridos, claramente, para ninguém ficar com dúvida, amém? Os adoradores precisam se despertar para buscar. Aqui tem muitos adoradores aqui dentro. Não é só o levita Alisson, não é só o levita William, não é só o pastor Ricardo. Tem muitos adoradores aqui dentro. Temos a incumbência de trazer a presença de Deus. E a pergunta é o seguinte: as pessoas têm testemunhado que têm sido tocado pela unção e o poder de Deus. Acostumamos muito com barulho, meus queridos. Dá um glória a Deus aí, bate palma aí, pula, roda, sapateia. Controlamos tudo aqui no altar. Se eu pedir vocês para glorificar, vocês vão glorificar. Se eu pedir vocês para dar um pulinho, vocês vão dar um pulinho. Isso não é unção não, meus queridos. A presença de Deus, quando entra dentro de um tempo como esse, o próprio Deus faz todas as coisas. Não precisa manipular nada não. Nós precisamos despertar, meus queridos, para essas verdades. Podemos trazer uma grande unção e um grande avivamento se nós começarmos a consagrar as nossas vidas. Olha, meus queridos, a visão desta igreja. Primeiro, eles quebraram o protocolo. Não, vamos unir. Hoje é a turma do levita Alisson, mas vamos adorar, cara. Entra um na bateria, entra um no teclado. Vamos abraçar essa causa. Não, mas detalhe, não vamos deixar eles santificando hoje não, cara. Vamos abraçar todo mundo. Fala com o pastorzão, quem toma com ele também, ele é um cabra doido, ele santifica a semana inteira. Fala com ele aí que vão arrumar um grupo e vão jejuar todo mundo domingo. Vão todo mundo abraçar essa causa, visão de águia.
Você já viu, mosquitos, da visão carnal de um crente? Ele acha que só tem que se jejuar e santificar quando ele vai ministrar. Não, está errado. Quando nós trabalhamos e movemos unidos, todos abraçam a mesma causa, aceleramos o processo. Então nós teremos cultos de glória. Veremos libertação dos cativos, a cura dos enfermos, portas se abrindo, a igreja sendo cheia da unção. Por quê? Porque agora estamos unidos. Não somente um, não somente dois está pagando um preço, mas a igreja inteira está na mesma visão, no mesmo propósito, se santificando a Deus para trazer os céus para a terra. Amém? Eu trouxe aqui, meus queridos, uma caixa de fósforo. Assim somos nós, como esse palito aqui. Vem aqui, Pablo, rapidinho. Desliga esse ventilador. Assim somos nós. Quem é esse palitinho aqui? Esse palitinho aqui é... pegar como um simbolismo aqui, Levitalis. Aí quando nós não temos a visão de unir, somos assim. Vou trazer o avivamento. Já se apagou, cadê o fogo? Até queimamos, até manifestamos alguma coisa, mas não podemos fazer muita coisa. Aí manifesta outro. Não, mas Deus me deu uma visão, Deus me deu um propósito. Pastorzão tem uma visão até bacana, mas eu tenho uma visão, eu vou trazer o avivamento, eu vou trazer a glória de Deus. Aí você faz a diferença por algum tempo, mas depois se apaga. E pode se levantar muitos outros, e vai acontecer a mesma coisa. O teu fogo não será o suficiente para trazer o grande avivamento. Por quê? Porque não há unidade, não há, meus queridos, concordância. Não, mas Deus me deu uma visão, eu tenho uma visão meio diferenciada, a chave é essa, eu vou trazer o avivamento. Por mais que você tente, por mais que você se esforce, por mais que você até, aqui no nosso meio tem pessoas que oram, tem pessoas que têm orado pelo avivamento. Quantos querem ver o avivamento sobre toda essa cidade? Levante as tuas mãos. Tem gente buscando aqui, amém? E você pode, meus queridos, entrar em propósito, em oração, em jejum, mas a tua chama é muito pequenininha, ainda não dá para fazer a diferença, amém? Mas nós podemos, meus queridos, unir e quebrar, meus queridos, protocolo, amém? Pega isso aqui, meus queridos, representa o ministério íntimo Santo Espírito. Você sabe, esse monte de gravetinho que eu coloquei aqui representa cada um de nós, amém? Segura aqui, Pablo. Meus queridos, isso aqui, ó, representa cada um de nós separadamente. Mas olha, meus queridos, quando nós unimos, a diferença do fogo, a diferença do resultado, a diferença, meus queridos, do resultado final. Eu tenho uma certa unção em minha vida, mas você também tem uma unção em tua vida. Você já pensou em unir essa unção? Olha a diferença do fogo, meus queridos, quando nós unimos em um só propósito. Muito grande, né? Muito grande. E assim será, meus queridos, a chama do Espírito Santo de Deus sobre esse ministério, sobre as nossas vidas, se nós unir a nossa força em um só propósito, em uma só visão, orando, jejuando, abraçando a causa do reino do Senhor Jesus Cristo Nazareno, e a chama do Senhor queimará eternamente sobre o altar e não se apagará. O povo dessa cidade verá o poder de Deus em tua vida. Você pode até estar em regiões diferentes dessa cidade, mas ela vai continuar queimando em você, porque você está unido em um só propósito, em uma só visão. Oh!
Esse é o reino, é a visão do reino. Eu queimo para Deus. A diferença, meus queridos, tá queimando ainda. Interessante, né? Deve ser porque tá unido, né? O fogo não apagou. Todos que eu risquei apagou rápido, né? Interessante, né? Mais do que eu acendi, mosquis, em união, está lá aceso ainda. Assim é o fogo de Deus, mosquis, na vida da igreja, que está de mãos dadas, que está de mãos unidas. Nós, mosquis, sustentamos um ao outro. Um cai, vai, outro levanta ele. Não fica para trás não, meu amigo. Eu preciso de você nessa caminhada. Nós somos uma família, estamos juntos. Então avançamos adiante, mosquis, levando a unção e a presença do Espírito Santo. Oh! Quero estarmos aqui orando e profetizando o fogo do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Meu filho, pode apagar isso. Apagar no banheiro para não ter perigo de colocar fogo e soltar. Amém, meus queridos? Se levante, meus queridos, nessa noite. Eu quero que você venha aqui na frente. Seus olhos são como fogo, a pouco uma espada, está vestido com manto de sangue. Vamos, isso é quem é. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo. Espírito Santo de Deus, honre a tua igreja. Esse povo que irá voar, que irá romper, que irá alcançar as alturas, em o nome de Jesus. Meu Pai, aqui está filhos príncipes, filhas princesas, aqui está filhos águias, filhos e filhas águias, em o nome de Jesus. Oh, receba essas palavras proféticas em tua vida, em teu ministério. Em o nome de Jesus, receba essa unção. Vocês que estão nos acompanhando através desse vídeo, do outro lado dessa transmissão, sejam cheios. Toque, Espírito Santo de Deus. Enche em nome de Jesus. Enche em nome de Jesus. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto